Seja bem-vindo ao canal do Sem Perfil. Eu sou um produtor de conteúdo e como eu sou um cara conservador, eu coleciono alguns haters. E os meus haters são esquerdistas, como sempre são burros na essência, né? Claro, se eles não fossem burros não seriam esquerdistas. Então todo vídeo meu eu coleciono pérolas ditas por eles aqui que são impressionantes. No meu último tem algumas, vamos ver aqui. Ó, o meu último vídeo é esse daqui, o título é Finalizando o Caso das Joias Sauditas e na capa tem a matéria que foi colocada, ó, que o TCU decidiu que os presentes recebidos pelos presidentes são privados e então arquivou todos os processos contra o Bolsonaro depois de toda aquela ladainha, toda aquela festa de narrativas, né? Então nesse vídeo aqui, é lógico que aparecem os pombos burros, né? O primeiro que eu vejo aqui já foi Paulosta o Bosta. Paulosta o Bosta, ele fez um argumento que poderia ser até inteligente, desde que fosse destinado para a pessoa correta. Ele fez uma pergunta, ó, vejam só. Olha aqui, vou ler. Se ele aqui é o ex-presidente Bolsonaro, se ele sempre esteve certo, se nunca houve dúvida, por que correram atrás para comprar as joias de volta? Então, Paulosta ou Bosta, é o seguinte, a pergunta seria inteligente se ela fosse destinada ao TCU, porque as joias foram compradas de volta porque houve uma decisão do TCU que deveriam ser devolvidas. Então, você deveria perguntar ao TCU, mas peraí, por que você determinou que as joias fossem devolvidas e agora você decide que elas eram deles mesmo? Dele mesmo, né? Por quê? A pergunta seria inteligente se fosse ao TCU. Como ela é destinada para mim ou para o ex-presidente, ela é burra na essência. Percebeu a desonestidade intelectual e a burrice sua aí, Paulosta ou Bosta? Então, realmente, por que TCU? Por que você mandou devolver as joias se elas eram dele mesmo? E agora você decidiu isso, né? Tudo bem? Então, se eu criasse um prêmio idiotice do dia, eu poderia colocar Paulosta ou Bosta para concorrer. Depois tem um comentário aqui do DM Pombo, eu desliguei aquele efeito de aparecer aquele som, né? Porque senão fica chato, né? Então o DM Pombo ele fez um comentário que eu até fixei, se alguém quiser dar risada, entre lá no vídeo, tá fixado. Ele fala aqui, ué, mas a justiça do Brasil já está boa? Decisões judiciais do Brasil estão valendo? E aí ele fala, né, que ele respeita a decisão do TCU. Porque havia de fato um vácuo, uma falta de legislação específica para coibir e por isso que o vagabundo se deu bem. Ué, eu tô falando isso desde o começo. Se eu fosse o legislador, eu legislaria de maneira diferente. Mas infelizmente a legislação é dúbia, é fraca, não tem uma legislação específica e tem um vácuo. E eu tô falando isso desde sempre, você estava errado desde sempre. Agora, o engraçado é ele chamar o cara de pilantra, vagabundo, mas o Lula ele não chama, fez muito pior, levou muito mais coisa e levou até o que não devia, né? Porque algumas coisas que o Lula levou, não existe vácuo. Aquela imagem do Aleijadinho não tem vácuo. Os gansos não, os pavões, levou até os pavões, né? Não podia ter, tá? Então, é engraçado essa indignação seletiva do esquerdista DM Pombo. Agora, o argumento dele é tão idiota que nem merece ser visto, porque ele cita que logo no começo a justiça do Brasil tá boa, decisões judiciais já estão valendo. Ele induz que eu não aceito decisões judiciais. Não é verdade. Eu não aceito decisões judiciais ilegais, né? Decisões judiciais pertinentes estão valendo, claro que estão, né? Por exemplo, eu acabo de ganhar um processo de uso capião. Uma pessoa invadiu uma propriedade minha e ainda me processou querendo a propriedade por uso capião, né? Eu entrei no processo, provei que não era o caso, porque aquele tipo de propriedade não se adequa à lei de uso capião. Eu provei que ela entrou com um contrato de comodato, logo ela sabia que havia um dono. Eu provei que eu sempre paguei os impostos relativos à propriedade. Então aquele imóvel era meu e não dele, né? E aí o juiz acaba de decidiu dias atrás aí que eu sou o proprietário daquele imóvel. Eu vou dizer que essa decisão não é válida? Claro que não, ela é válida, ela foi feita no foro competente, pelo juiz correto, porque o juiz não é meu amigo, ele não joga tênis comigo aos finais de semana,
por isso que ele decidiu ao meu favor. Não, aliás, não sou eu, né? Porque imagina se eu fosse o juiz, numa situação hipotética, e o cara invade o meu imóvel, aí eu vou lá e decido. Não, eu não poderia decidir. Então eu critico decisões feitas em foros incompetentes, por juízes incompetentes, por juízes que deveriam se declarar impedidos, por juízes que são parte do processo. Isso eu critico, né? Isso realmente é inválido e vão ser declaradas nulas de pleno direito em algum dia. Algum dia essa imbecilidade vai ser resolvida, viu, DM Pombo? Então não é que eu não aceito decisões judiciais. Eu não sou um imbecil como você que aceita decisões nulas vindas da justiça, decisões obtusas, decisões criminosas, né? Esse é o problema. Tudo bem? Agora, o grande problema do argumento do DM Pombo, e ele é muito ignorante para saber, é que eu falo no meu vídeo de uma decisão do TCU, e ele parte do princípio que é uma decisão do judiciário, que é uma decisão judicial. O DM Pombo, dá um Google aí e descubra que não, DM Pombo. O TCU não é um órgão do judiciário. Então o seu argumento é tão idiota que ele nem merece ser analisado, tá bom? Você merecia aquele sonzinho de fundo, tá? Então, se você quer se divertir, entre lá no comentário fixado e se divirta com esse comentário idiota. Eu poderia colocar esses dois comentários para disputar um prêmio. Qual é o comentário mais idiota do dia? Qual é o argumento mais imbecil do dia? Mas aí eu vi isso daqui. Projeto do Kim Kataguiri. Ô Kim, me ajuda a te ajudar, cara. Olha, projeto cria programa para quem quiser contribuir com mais imposto de renda. Programa Herói ou Heroína do Tesouro. Pelo amor de Deus, Kim. O grande problema é que o pessoal acha que ele é um cara de direita. Ele não é, ele é um cara, você sabe muito bem, ele é um PSDB Kids. E agora tá parecendo mais um PSOL Kids, né? Aliás, Kim, com esse projeto você podia sair do seu partido e entrar no PSOL. Ia ser uma ótima contribuição para as imbecilidades que aquele partido propõe, né? Agora, o projeto dele realmente é maravilhoso. A pessoa paga pouco imposto no Brasil, então ela se cadastra para pagar mais. Eu quero pagar mais imposto. Será que vai ter muita adesão esse projeto do Kim? Ô Kim, se você tá pagando, você acha que tá pagando pouco imposto? Eu mando uns boletos de PTU, de PVA para você, você paga para mim. Poderia haver essa troca solidária, né? Um banco de imposto. Quem quer pagar mais imposto, paga para quem quer pagar menos, né? Putz grila, bicho, é demais isso daí. E aí, o mais engraçado é o prêmio. O que o cara ganha? O cara já paga uma carga tributária absurda e só no imposto retido na fonte ele já paga 27,5% e ele fala, não, eu quero pagar 35%, desconta aí 35%. E o que ele ganha por isso? Ele vai ganhar algum tipo de isenção, algum tipo... Por exemplo, o filho dele vai ter direito a fazer faculdade pública sem vestibular? Ou ele ganha um final de semana numa ilha deserta com a Paola Oliveira? Não. Tá aqui no projeto, o cara ganha o título de herói ou heroína do tesouro. Só faltou aqui, para ser perfeito, você falar, vai ganhar o título de heroína do tesouro. Aí você já podia ir pro pessoal de vez. Então, na competição para imbecilidade do dia, numa competição, e olha, Kim, você ganhou de gênios, hein? Você ganhou de imbecilidades ditas por Paulosta, o Bosta e DM Pombo, o pombo mais hipócrita do planeta, e mesmo assim... Kim Kataguiri ganhou, parabéns Kim Kataguiri, ele achou no fundo do poço um alçapão e abriu e afundou mais uns 50 metros. Projeto maravilhoso do Kim Kataguiri, projeto Herói ou Heroína do Tesouro. Putz grila, parabéns Kim, ó, essa foi demais, hein, putz grila. Tem um amigo meu que era um PSOL Kids aí, ele era um MBLista, defensor ferrenho do Kim Kataguiri, né? E ele saiu do grupo recentemente. Eu desconfio que ele sabia que o Kim ia propor isso, e aí ele saiu para não aguentar a sacanagem. Mas que, ó, parabéns, Kim Kataguiri consegue alçar um voo e chegar no nível de Paulosta e DM Pombo. Isso não é para qualquer um, tá bom? É isso daí, pessoal. Aguardem os próximos conteúdos do canal Sem Perfil. Realmente de tédio a gente não morre nesse país.